Bom dia, Jus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Tô, você tá me Tô. Tô ouvindo. Carregou aí? ouvindo? Apareceu. Tá muito claro? Mas tá aqui, tá? Eu vou virar pra cá. E... Às vezes iluminada pelo computador também. Tá. Aqui, né? Você tem como pôr maior a tela inteira? Tem, peraí. Melhorou? Melhorou? Aperta F5 no lugar, né? Não entendi. Não. Deixa eu ir passando para ver se melhora. Tá aparecendo aí, pelo Tem menos? como colocar ele... Ah, Tem como você colocar ele na tela maior, não? Porque aqui tá aparecendo o slide e os slides do lado. Aqui, colocar o slide inteiro. mas no meu tá inteiro. No compartilhamento de tela tá inteiro. Tá na minha tela Aqui toda. não tá, não. Vai. Então, por que não carregou? Não. Não tá? Então, peraí. Vou interromper de novo e vou compartilhar de novo. Vamos ver se vai. Vou compartilhar de novo. Vamos ver se vai. Tela inteira aqui para mim. Vê se carregou aí. Agora carregou. Agora tá a tela inteira. Agora tá? Um reflexo. Mas acho que se fechar a porta vai ficar melhor. Fecha a porta, sabe ver se fica melhor. Fazendo favor, quando você fica melhor. Ah, sabe o que é? Vai tentar melhor que consegue. Peraí, Larissa. Tá. Não tem problema não. Tô guardando. Ah. Peraí. Melhorou, gente? Minha conexão tá instável, viu? Tá. Tá bom. Quando puder começar, tá? Pode? Meninos, então agora a gente vai falar de gráfico de função de segundo grau, tá? Ou segundo grau, gráfico de função exponencial. Peraí, deixa eu só mexer aqui, peraí. Deixa eu passar mais uns slides aqui. Então, ó, o gráfico de função exponencial, ele vai falar de crescimento exponencial, tá?
Então, o crescimento exponencial é utilizado em tudo, na biologia, na geografia, tá bom? Larissa, é porque tinha caído a internet aqui, tá? Tá bom. Agora voltou, agora sim. Agora dá? Só tirar essa telinha daqui. Tá. Aí. Ai. Oi? Pronto? Pronto, pode começar. Ah, então tá. Então, como eu estava falando para vocês, a função exponencial ela é utilizada para calcular crescimento, tá? Na biologia, calcula-se crescimento de bactérias, vírus. Na geografia, crescimento populacional. Então, os impactos ambientais, à medida que eles forem aumentando, né, como consequência da Revolução Industrial, ao longo da história, o avanço das tecnologias, exploração da natureza, foi com isso que especialistas da época, estudiosos, foi com esse tipo de função que eles calcularam esse crescimento populacional no planeta e como que seria subdividida a classe social no mundo. Então, gente, ó, vamos entender o que é função exponencial. Função exponencial. Nós chamamos de função exponencial as funções que nós temos a variável crescendo, tá? Aparentemente em um expoente. Como a gente viu lá nas equações exponenciais, a carinha é praticamente a mesma, ó. Então, aqui ela é uma função em que seu domínio é os números reais e o seu contradomínio são todos reais positivos. Aqui a nossa função exponencial, ela sempre vai ter essa cara de a elevado a x. Em que a é a nossa base e o x é o nosso expoente. O a é maior que zero e também ele tem que ser diferente de 1, tá? Aqui para representar, ó, o domínio e o contradomínio. Então, ó, nesse caso, o a, ele é maior que zero, porém menor que 1. Aqui, maior do que 1. Então, vamos aos exemplos. Todos esses exemplos aqui são funções exponenciais? Sim. O que caracteriza uma função exponencial? Nós sempre teremos uma base que está elevada a um expoente. E aqui a gente tem 2 que está elevado a x, f de x que é igual a 5 que está elevado a x, f de x que é igual a 2/5 que está elevado a x, e f de x que é igual a 0,5 que está elevado a x. Todas são funções exponenciais, tá? Agora aqui, função exponencial. Isso aqui é uma equação de potência, mas não é uma função exponencial. Por quê? Para ser uma função exponencial, a tem que ser diferente, tem que ser maior que 1 e diferente de 1. Aqui também é a mesma coisa, ó. A tem que ser diferente de 1, então não é função exponencial. E aqui a gente tem x elevado ao quadrado. Isso é uma função de segundo grau. Então, relembrando, ó, como que a gente representa isso daqui, ó? F de 2, ó, função f de x igual a 4 elevado a x. Para a gente determinar o que a gente vai fazer, no exemplo A, ó, alternativa A, f de 2, aonde for x, vamos substituir por 2. Então, olha só, f de 2 vai ficar 4 elevado ao quadrado,
4 elevado ao quadrado é 16. Então, f de 2 é igual a 16. F de menos 3. Então, onde for x, vamos elevar a menos 3. Ó, f de menos 3 é igual. Lembrando, gente, ó, o que está entre parênteses é o nosso expoente, não a nossa base, tá? Então, ó, f de menos 3 é igual a 4 elevado a menos 3. Toda base elevada a um expoente negativo, a gente inverte essa base. F de menos 3 vai ficar 1/4 elevado ao cubo. E f de menos 3 vai ficar 1 divididos de 1 sobre 64, tá? Na letra C, agora a gente vai substituir o x por 0,5, tá? Então, ó, 0,5 é igual a 4 elevado a 0,5. Toda base elevada a expoente decimal é um expoente fracionário. Então, eu vou ter 4 elevado a meio, só que 4 elevado a meio é uma raiz quadrada, em que, ó, f de 0,5 vai ficar raiz quadrada, o denominador é o índice da raiz, que é 2, que nem precisava aparecer, o radicando é a nossa base, e o numerador, que é 1, é o índice é o expoente do radicando, que é 1. Então, ó, raiz quadrada de 4. Nós sabemos que raiz quadrada de 4 vale quanto, gente? 2, né? Peraí que tem mais um exemplo. Eu voltei sem querer. Aqui, peraí. É isso. Último exemplo. F de x igual a 64. 4 elevado a x é igual a 64. Como que a gente faz para resolver isso daqui? A gente tem que pensar, então, que potência que eu vou ter, que eu posso ter, que o resultado é isso aqui. Gente, quando a gente tem uma situação como essa, a nossa função é 4 elevado a x, certo? O resultado a gente vai fatorar ele, tá? Então, 64 é o mesmo que 2 elevado à sexta potência. O 4, a gente sabe que é 2 elevado a 2. Então, a gente vai decompor os números, elevando todos na mesma base, para que a gente consiga resolver, certo? Olha só. Então, decompondo o número 4, dá por 2, que é 2 elevado ao quadrado. Coloca entre parênteses elevado a x. Esse expoente a gente não conhece, tá? E 64, quando a gente decompõe 64, dá para decompor por 2, que é 2 elevado à sexta potência. Então, fica igual a 2 elevado à sexta potência. Numa situação dessa daqui, ó, potência de potência, multiplica os expoentes. Então, vamos ter 2 elevado a 2x, 2 é x, 2x, igual a 2 elevado à sexta. Aqui, pessoal, ó, quando nós temos bases iguais e um expoente desse aqui, a gente pode cancelar essa base e calcular apenas os expoentes. Então, a gente vai ter 2x igual a 6, que agora, isolando o x, nós vamos ter o x igual a 3. Aqui termina o cálculo, tá? Pode prosseguir, dúvida? Hein, pessoal? Representação gráfica. O que a gente faz para representar graficamente? Primeiro, quando o exercício vai nos dar a função, nesse caso é f de x igual a 2 elevado a x, tá? Aí a gente monta, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar uma tabela, tá bom? Essa tabelinha aqui, ela tá organizada só em 2 partes. Geralmente, eu gosto de fazer em 3 partes, para mostrar como que ficam os cálculos. Então, ó, você pode colocar aqui, primeira coluna x, segunda coluna você coloca a função, que no caso é f de, pode ser y igual a 2 elevado a x, e a terceira coluna, você vai colocar os pares ordenados de x e y. Na tabelinha, a gente vai atribuir valores, tá? Para x. Os valores para x pode variar
tem que variar de números negativos até números positivos, porque o x é o nosso expoente, e o resultado da função, dos cálculos da função, é os nossos valores de y no gráfico, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Nesse exemplo aqui, a tabela, ela está com os respectivos números, tá? De 2, 1, 0, -1, -2 e -3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o x aqui na função de 2 elevado a x por esses números que a gente atribuiu para x. Calcular e o resultado é o nosso valor de y. Então, aqui não tem essa parte do cálculo, mas eu quero que vocês acompanhem comigo que dá para entender, ó. Aqui, aonde for x, vou fazer melhor, deixa eu ver se eu consigo copiar. E a gente faz esse gráfico lá no Word. Vou aumentar o tamanho da tela e vocês me falam, tá? Aí, peraí. Vou interromper o compartilhamento de tela aqui, só um minuto, para a gente poder fazer esses cálculos lá, pra vocês não ficarem com dúvida. Tá? Peraí, só um segundo. Peraí que eu vou arrumar aqui e a gente faz os cálculos. Só um minuto. Peraí, gente. Ficou grande demais aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. É isso. Acho que agora vai. Carregou aí para vocês? Da escola, carregou? Carregou. Então, vamos para os cálculos, tá? Eu deixei grande assim para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Ó, vamos tentar montar o gráfico dessa função aqui. A nossa função é 2 elevado a x, certo? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou ter que aumentar a fonte. Acho que agora vai. Então, ó, como a gente atribuiu valores para x, a gente atribuiu aqui o próprio exercício, atribuiu valores para nós, para x, né? Então, olha só. Aqui a gente tem 2, 1, 0. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, atribuir valores para x. Então, aqui está a nossa tabela, vamos atribuir valores para x. Então, os valores de x será 2. Vou colocar um na frente do outro assim, tá? Mas vocês organizam na forma de tabela do jeito que está lá. 2, 1, 0. E aí a gente vai ter -1, certo? Vou colocar entre parênteses. Vamos ter -2.
e menos 3. Então, ó, nos cálculos, o que a gente vai fazer? Quando f de x, e aqui a gente tem f de x. F de x igual a 2 elevado a x. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir, tá? A gente vai substituir o x. O f de x é a mesma coisa que y. Então, y é igual a 2 elevado a x. Então, nós vamos substituir o x pelos valores que a gente atribuiu para ele. Então, vamos lá. Quando x for 2, o que a gente vai ter? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é quanto? Todo mundo está conseguindo enxergar? 2 elevado ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, quando x for 2, a resposta é 4 para y. Então, é isso que a gente vai fazer. 2 vezes 2 é igual a 4. Quando o y for for 1, tá? Vamos substituir o x, quando o x for 1, substitui o x por 1. Todo número elevado a 1, regrinha de potência, é ele mesmo. Então, o resultado é 2, tá? Agora, quando o x for 0, vamos substituir o x por 0. Todo número elevado a 0, regrinha de potência, é igual a quanto, pessoal? Igual a 1, tá? Quando o nosso x for 1, for menos 1, na verdade. O que a gente vai ter? Todo número elevado a expoente negativo, o que nós temos que fazer? O inverso da base. O inverso da base é 1, entre parênteses, 1 dividido por 2, meio, elevado a 1. Só que o 1 não precisa aparecer, 1 positivo. Aí aqui, ó, meio elevado a 1. Agora, quando for nosso y, deixa eu só pegar aqui para ficar mais fácil. Quando o nosso x for menos 2, o que a gente faz? Então, vamos substituir por expoente menos 2, a mesma coisa. O inverso da base. Calcular o inverso da base. Todo número elevado a expoente negativo, a gente calcula o inverso. Então, vai ficar como? Entre parênteses aqui, ó, vai ficar meio, de novo, tá? 1 sobre 2, elevado a expoente 2. Toda vez que eu faço o inverso da minha base, meu expoente fica positivo. Tá bom? Então, a gente sabe que 1 meio elevado a expoente 2, qual é o resultado disso? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. O resultado disso é 1/4. Tá bom? E para a gente concluir, quando a gente tem 2 elevado a menos 3, qual é o resultado? Mesma coisa, olha. Então, ó, nós vamos ter 1 sobre 2, o inverso da base,
elevado a expoente 3 positivo, elevado ao cubo. E quanto que vai ficar isso? Quanto que fica isso? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, multiplica o numerador. Então, é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui é 1/8. Pronto. Todos esses resultados que nós chegamos aqui, ó, são valores para y. Agora, a gente tem o nosso par ordenado. Vou voltar agora lá no slide. Tá? Peraí. Interromper aqui o compartilhamento de tela. Voltar lá no slide, que agora fica fácil para a gente entender. Então, ó, voltando para o slide do atual. Carregou aí para vocês? Carregou, gente? Carregou? Carregou. Então, olha só. Quando x for 2, y será 4, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai marcar, 2 para x, 4 para y. Aqui está, tá bom? Quando o meu x for 1, o y também será 1. Então, ó, atribui, tá? Na verdade, tá errado. Quando o x for 1, o y é 2. Tá errado, tá? Quando o x for 1, o y é 2. Todo número elevado a 1 é a própria base. Então, 2. Tá aqui o ponto. No gráfico tá certo. Tá aqui o ponto. Quando o x for 0, agora sim. O y vale 1. Então, ó, fica aqui em cima do próprio eixo y. Quando o x for menos 1, o y é meio. Então, olha só. Ele vai estar bem aqui em cima, ó. Entre 1 e 0. Quando o x for menos 2, o y será 1/4. Então, ele vai estar aqui entre o ponto de meio, tá? Abaixo dele, tá bem aqui, ó. Quando o x for menos 3, o nosso y vai valer 1/8, tá? Então, ó. Então, aqui ele vai estar bem aqui próximo de 0, tá? Porém, ainda não encosta no 0. Agora, a gente traça o nosso gráfico. Marcamos os pontos, traçamos o gráfico. Isso aqui é uma função exponencial crescente. A gente vai ver que tem ela decrescente, mas para que ela seja decrescente, a nossa base tem que ser menor que 1, tá? Maior que 0 e maior que 1. Então, todas as vezes que eu tenho uma A maior do que 1, minha função ela será crescente, ela terá esse formato. Ela sempre vai começar aqui, ó, da esquerda, subir para o lado direito. Agora, olha só para vocês verem. A nossa base ela é menor do que 1. G de x é igual a meio elevado a x. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos atribuir valores para x. Monta a tabelinha. Aqui não está o cálculo, mas como a gente fez para o gráfico anterior lá no Word, esse aqui eu vou só falando, vocês estão acompanhando. Quem tiver dúvida, pergunta que eu volto. Então, a nossa tabelinha está atribuindo valores para x entre 2 e menos 2. É sempre bom equilibrar, gente, ó, porque o gráfico fica... se bem que a função exponencial não tem tanta diferença, mas o gráfico fica bem equilibradinho na montagem, tá? Então, aonde for x, a gente vai substituir pelos valores que a gente atribuiu, ó. Sempre atribua valores positivos e negativos, tá? Então, ó, g de x é igual a meio elevado a x. Então, meio elevado a 2. O que a gente vai ter de resultado?
Ó, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, 1/4. Meio elevado a 1. Todo número elevado a expoente 1, o resultado é o próprio número, a própria base. Então, ó, meio. Quando x for 0, nós vamos ter meio elevado a 0. A gente sabe que todo número elevado a expoente 0, o resultado é 1. Tá aqui 1. Quando a nosso x for menos 1, nós teremos meio elevado a menos 1. Todo número elevado a expoente negativa, a gente faz o inverso. Fazer o inverso é fazer o quê? Olha só, meio elevado a menos 1 vai ficar, então, 2 dividido por 1 elevado a 1. O resultado é 2. Todo número elevado a 2, elevado a 1, é ele mesmo. Quando o x for menos 2, o que a gente faz? Nós vamos ter meio elevado a menos 2. Mais uma vez, vamos inverter essa base, ó. O denominador, que é 2, sobe para o numerador e o numerador desce. Então, nós teremos 2 dividido por 1. Só que 1 não vai influenciar e não precisa aparecer. Então, a gente vai ter 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, agora vamos delimitar os nossos pontos. Ó, quando x for 2, y é 1/4. Então, tá aqui, ó. X for 2, y 1/4. Entre 0 e 1. Quando x for 1, o y é meio. Olha só. Acima de 1/4, né? Do ponto de 1/4. Tá ele bem aqui. Quando x for 0, o y é 1. Então, olha ele aqui. Bem em cima do eixo y. Ó, lá no 1. Quando x for menos 1, o y é 2. Tá aqui marcado. Quando x for menos 2, o y é 4. Tá delimitado, ó. Marquei os meus pontos bonitinhos aqui. O que a gente faz? Passa reto. Gente, é assim que a gente monta gráfico de função exponencial. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? Claro que a gente vai ver mais isso aqui, ainda vai fazer juntos. Mais alguma dúvida? Quer que repete? Então, isso aqui é uma função exponencial crescente, tá? O nosso A é maior do que 1. Isso aqui, pessoal, olha, é uma função exponencial decrescente, em que o A é maior que 0, mas é menor do que 1. Gráfico de função exponencial crescente, ele sempre começa da esquerda e sobe para a direita, e o decrescente começa da direita e sobe para a esquerda. Tá vendo a diferença dos dois formatos? Não, não. Oi? Cancelou? Ficou travado. Vixe, a internet. Preocupa não que eu vou mandar colocar a gravação da aula lá no grupo, tá? A internet aí tá instável. Voltou ou ainda tá travado? A escola deve estar travada ainda. Mas meninos que estão online, compreenderam? Jennifer, Vitor Alexandre, Lorena, Camila, Compreendi. Isadora. Então, olha só. Gráfico de função exponencial, tá? Quando nós temos, ó, A sempre é f de x de A elevado a x, com A maior que 0, função ela é crescente. Ela vai começar aqui, ó, da esquerda e para a direita. Quando A é maior que 0, porém é menor que 1, tá? A gente vai ter, ó, uma função exponencial decrescente.
Ela começa aqui do lado direito e sobe para o esquerdo. Então, agora, quais são as características do gráfico da função exponencial? Para a gente concluir que ela está praticamente... O Zoom vai encerrar a qualquer momento, tá? Ainda tem um tempinho. A função, ela é crescente para a base maior que 1, tá? A função, ela é decrescente para a base que é maior que 0, porém menor do que 1. A curva da função da função crescente, a elevada a x, passa pelo ponto 0 e 1, sempre vai passar. O gráfico nunca intersecta o eixo horizontal, a função não tem raiz. Os valores de y serão sempre positivos, por isso que a gente fala que a imagem é sempre os números reais positivos, tá? Nenhum negativo. Então, ó, comparando funções. Vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui é uma função do primeiro grau, tá vendo? Ó o crescimento, ó a tabela. Função de segundo grau, já tem raízes. Função exponencial, tá vendo que o crescimento é exagerado, tá? Agora vamos comparar os gráficos. Olha a diferença. O pessoal da escola ainda tá travado aí? Ninguém tá respondendo, deve estar, né? Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá vendo? Do segundo grau, uma parábola. Da função exponencial, olha para vocês verem a diferença do crescimento, ó. É quase uma semiparábola, né? Mas o crescimento é bem grande. E tudo, ó, 2 é x, x ao quadrado e 2 elevado a x. Então, isso aqui é uma tabelinha, um exercício para que vocês possam, para a gente pensar e resolver, tá? Um elemento químico radioativo possui hoje 64 átomos radioativos. Sabendo que o seu período de meia-vida é de 15 dias, demonstre, por meio de uma tabela, quantos átomos radioativos ele terá no final de 3 meses. Represente graficamente. O que a gente vai fazer? A função que melhor representa o gráfico é a função exponencial, tá? Então, a gente pode representar o gráfico da seguinte forma. Ó, aqui estão as respectivas funções. F de x igual a 3 elevado a x. Já que nós estamos falando de 3 meses, tá? Vou sentar direito aqui. A gente está falando de meses, então podemos fazer f de x elevado a 3. Podemos fazer 1/3 elevado a 3, de 2 elevado a x, meio elevado a x e esboçar o gráfico, tá bom? Para esboçar o gráfico, o que a gente tem que fazer? Atribuir valores para x. Outra pergunta para pensar. Supondo que uma certa bactéria duplica a cada minuto, que ao meio-dia um vasilhame fique cheio de bactérias, e que o momento estava ocupado apenas até a metade. Como que a gente vai resolver isso? Através de função exponencial. Embora aqui, ó, a bactéria duplica a cada minuto. Então, em 1 minuto, a gente pode entender que é ao meio-dia. Meninos, então a gente fica por aqui. Perguntas, dúvidas? Claro que a gente vai ver mais conteúdos aqui, tá? E a gente vai resolver mais atividades assim juntos. Eu passo uma listinha para vocês também de matemática sobre construção de gráficos. Depois eu envio lá no grupo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.